No vídeo de hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber antes de fazer uma rinoplastia. Então se você está pensando em fazer esse tipo de cirurgia, fica ligado nesse vídeo. Olá, meu nome é Adilson Farrapeira, sou cirurgião plástico e neste canal nós falamos tudo a respeito dos procedimentos estéticos e cirurgia plástica. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixe o seu joinha nesse vídeo e se inscreva no canal. O aspecto estético do nariz é uma das grandes queixas aqui na nossa clínica e muita gente nos procura para realizar a sua rinoplastia. Nesse procedimento nós conseguimos melhorar tanto a parte estética quanto também a parte funcional, porque muita gente também queixa, além do aspecto estético, de dificuldades de respiração, de roncos à noite. Muitos pacientes têm uma voz um pouco anasalada e isso tudo nós podemos corrigir num só procedimento, que é a rinoplastia. Nós podemos realizar a rinoplastia de duas maneiras, basicamente. Ela pode ser fechada ou aberta. A grande diferença entre essas duas é que na rinoplastia que a gente chama de aberta, o paciente vai ter uma pequena cicatriz na região da columela, que é essa área que fica aqui, ó, entre as duas narinas. Então na rinoplastia aberta ele vai ter uma pequena cicatriz nessa região, é por onde a gente vai abrir esse nariz para poder ter acesso a todas as estruturas profundas. Já a rinoplastia fechada, nós conseguimos fazer todo o procedimento sem precisar abrir o nariz, com incisões internas ali por dentro da narina, então o paciente fica sem nenhuma cicatriz visível. Então a primeira coisa que nós levamos em consideração quando estamos avaliando a rinoplastia é a qualidade da pele do paciente. Então nós temos diversos tipos de pele aqui na região do nariz. Temos pacientes que têm a pele mais fina, temos pacientes que temos a pele mista, ou seja, ela é fina em umas regiões e grossa em outras regiões, e temos pacientes de pele grossa. E a qualidade dessa pele vai influenciar muito no nosso resultado estético. O que eu sempre digo para os pacientes é que a gente faz uma escultura aqui dentro do nariz, né, como se a gente estivesse fazendo esculpindo ali uma estátua mesmo, numa madeira ou numa pedra, e depois nós vamos recobrir essa nossa escultura com um lençol, no caso de um paciente com a pele mais fina, ou com edredom, no caso de um paciente com a pele mais grossa. Então, quanto mais grossa a pele do paciente, menos visível vão ser aquelas alterações que a gente vai fazer nas partes profundas, na estrutura do paciente. Após a análise da pele, nós analisamos a estrutura do nariz, que são as partes ósseas e as partes de cartilagem. Aqui no nariz nós temos partes tanto ósseas, né, que são essas partes que ficam aqui mais atrás do nariz, próximo à base, próximo aos olhos, e também as cartilagens, que ficam aqui na parte mais da ponta do nariz. Então são essas alterações, muitas vezes, que dão aquele carocinho aqui no dorso nasal, que a gente chama de giba, que dão também aquela ponta mais bulbosa, aquela ponta mais gordinha, o nariz de batata, que o pessoal chama por aí. Uma série de alterações que a gente consegue visualizar durante o nosso exame físico e que incomodam muito os pacientes. Após a avaliação dessa estrutura do nariz, nós avaliamos a função nasal. Então a função nasal ela pode ser impedida por diversos problemas aqui dentro das narinas e também aqui na borda nasal, né? Então, o que a gente tem que avaliar aqui é, por exemplo, se o paciente tem algum desvio de septo que está impedindo a passagem do ar por uma das duas narinas. A gente tem que observar se o paciente tem alguma hipertrofia do corneto. O corneto, quando ele está hipertrofiado, ele vai impedir a passagem do ar por ali. E outra coisa que a gente tem que observar também é a função da válvula nasal. O que é a válvula nasal? É essa borda da narina aqui. Você pode observar, pode fazer até isso no espelho, que quando você puxa o ar com muita força, essa borda nasal ela tende a abrir um pouco, né? Porque aqui tem um músculo nasal que ele faz essa abertura da borda aqui da narina para que o ar possa entrar com mais facilidade. E os pacientes que têm dificuldade, né, que têm problema nessa válvula nasal, eles fazem o movimento ao contrário. Quando respira com muita força, essa narina ela colaba, ela encosta um lado aqui no outro e o ar diminui a passagem, né? Então, às vezes até impede a passagem do ar durante a respiração profunda. Então, durante a nossa cirurgia, nós começamos a resolver os problemas do nariz, digamos assim, pelo dorso, que é essa região aqui onde tem aquele carocinho que muitos pacientes se incomodam, que chama giba, né? Giba pode ser tanto do osso, que é quando é nessa parte aqui mais de trás, quanto de cartilagem.
E muitas vezes também, o paciente que tem essa parte mais alta, na verdade, o problema não está nem aqui no caroço em si, está nessa porção mais atrás aqui, perto já dos olhos, da testa, que ela é muito baixa. Então, muitas vezes, só de preencher essa região aqui, o nariz já retifica e muitas vezes dá o aspecto até dele estar menor. É o que a gente faz na rinomodelação, isso aí não precisa nem de cirurgia para a gente corrigir. Com ácido hialurônico no consultório, a gente preenche essa região aqui e o nariz fica reto e fica muito mais bonito. O dorso nós podemos corrigir de algumas formas, né? A gente pode fazer uma raspagem dessa região, a gente pode fazer uma redução aqui na lateral e jogar todo esse dorso para baixo. Então isso aí vai depender muito de cada caso e de cada indicação de cada paciente. Após a melhora do dorso, nós vamos para a parte funcional. Então, como é que a gente trata a parte funcional? A gente vai tirar aquela porção do septo que está desviada, aquela porção que está encostando muitas vezes ali na outra parte do nariz e que impede a passagem de ar. A gente vai corrigir os cornetos, né, a concha inferior principalmente, para melhorar a passagem do ar, e também a gente vai fortalecer essa região aqui da válvula nasal, tanto externa quanto interna. Após a retirada ali do septo que estava desviada, a gente vai pegar aquela parte do septo que a gente retirou e a gente vai confeccionar os nossos enxertos de cartilagem. Esses enxertos de cartilagem vão funcionar para dar estrutura para esse nariz que a gente está refazendo, né? Então, quando a gente faz o nariz para ela ficar com a ponta empinadinha assim, a gente geralmente coloca um enxerto de cartilagem aqui no meio que a gente chama de strut, que seria estaca, né? Então é como se fosse uma estaca mesmo que vai firmar essa ponta aqui na posição que a gente quer. E isso a gente faz com enxerto do próprio septo nasal muitas vezes. Quando o paciente não tem o septo nasal ali que a gente possa utilizar ou que tem pouca cartilagem nessa região, a gente precisa procurar outras fontes de cartilagem no corpo, que podem ser ou a orelha ou principalmente as costelas. Então a gente pode precisar tirar um pedacinho da costela ali, para com esse pedaço de costela a gente bolar os nossos enxertos para estruturar essa ponta do nariz. Então depois que a ponta já está estruturada, já está empinadinha aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir um pouco essa cartilagem aqui, que chama cartilagem alar, que é onde dá aquela bola do nariz, né? Aquele nariz mais, que é com a ponta bulbosa, o nariz de batata que a gente chama. Então, essa cartilagem alar, a gente vai tratar ela ou ressecando uma parte dela, para ela ficar um pouco menor, ou dando alguns pontos e melhorando o formato dela, para ela ficar com um formato mais bonito, dando aquela ponta mais afilada. Então, nós temos agora já um dorso mais retificado, nós temos uma ponta estruturada, e nós temos agora essa cartilagem aqui mais fina, dando uma ponta também mais afilada. E aí a gente vai passar para os pormenores das cirurgias, tá? Então a gente vai ver aqui como é que está essa válvula nasal, se está legal, se está funcionando bem. Se não estiver funcionando tão bem, a gente pode colocar uns enxertos aqui também de cartilagem para reforçar essa região. A gente pode colocar uns enxertos de cartilagem também nessa região aqui do dorso para deixar ele mais bonito. A gente pode precisar retirar um pouco de pele nessa área aqui da lateral das narinas, né, que chama alectomia, que é aquela redução da asa nasal, que é uma cirurgia que está muito aí em moda, muita gente fazendo, muita gente falando. Então isso aqui não é uma coisa tão simples de fazer, tá, gente? Cuidado quando for fazer, porque se a gente tira demais, a gente diminui essa passagem de ar e o paciente tem dificuldade depois de respiração. Ao final da cirurgia, então, o que nós procuramos? Nós procuramos um dorso reto, uma ponta afilada, né, e com um ângulo mais ou menos aqui, esse ângulo entre essa parte que chama columela e o lábio, de mais ou menos nas mulheres 110 a 95 graus, no homem um pouquinho mais baixo. O homem não pode ficar com o nariz tão empinadinho também, tá? Então o homem fica entre 90 graus, 95 graus no máximo. Um dorso reto, sem desvio, sem irregularidades, sem aquele ossinho aqui no meio, tá? Um dorso mais retinho. Às vezes nós precisamos preencher um pouco aqui também durante a cirurgia, com cartilagem, nós fazemos isso. Após tudo isso feito, nós vamos para o curativo do nariz. O curativo, nós colocamos então um splint nasal, que é como se fosse uma tala, que vai ficar de um lado e do outro do septo, né, impedindo que esse septo inche muito ali. Então, com essa tala, o paciente consegue respirar bem, não é mais aquele tampão que se utilizava antigamente. Então, o paciente já sai da cirurgia respirando, né? E nós fazemos também um curativo como se fosse um gesso aqui, para estabilizar essas fraturas que nós fazemos aqui para afinar o nariz. O pós-operatório da rinoplastia, ele não é doloroso, tá, pessoal? Então, como ele tem fraturas ali no nariz, mas as fraturas elas são estáveis, ou seja, não tem movimentação desses ossos.
Então isso não dói absolutamente nada ou praticamente nada. O que tem um pouquinho de desconforto, às vezes nos primeiros dias ali, o nariz pode inchar por dentro, mesmo tendo aquela tala em volta do septo, o nariz pode inchar um pouquinho e pode impedir um pouco a passagem de ar ali. Então isso pode incomodar um pouco os pacientes na primeira semana, mas logo que a gente tira o splint nasal, que a gente tira essa tala ali de dentro do nariz, a respiração volta a fluir normalmente, então é muito tranquila essa questão de dor e desconforto no pós-operatório do nariz. O paciente fica com essa tala aqui dentro, né, na região do septo nasal durante uma semana, fica com esse gesso aqui também durante uma semana, e após esse período de uma semana, nós tiramos o gesso e nós refazemos só um curativo com micropore para que continue tudo estabilizado aqui e para que esse nariz não inche demais na segunda semana. Então, após 15 dias, então nos primeiros 15 dias vai ter algum tipo de curativo no nariz e após 15 dias o paciente já está sem curativo nenhum. Claro que ainda está inchado o nariz, ainda não vai estar com aquele formato tão bonito, né? Já vai estar muito melhor provavelmente do que era antes de operar, mas ainda não está com o resultado final, ele ainda vai estar bem inchado. E esse desinchado do nariz, ele demora um pouco, tá? Então a gente fala em resultado final na rinoplastia em até 2 anos do procedimento. Ele vai desinchando, então com 15 dias o paciente já está geralmente muito satisfeito e ele vai desinchando e esse resultado vai só melhorando aí durante os próximos 2 anos. Alguns pacientes que têm a pele muito grossa, a gente pode precisar fazer um tratamento tanto antes quanto depois da cirurgia para ajudar a afinar essa pele. Então tem uma série de tratamentos que muitas vezes faz ali em comum acordo com a dermatologia. A gente pode usar, por exemplo, a isotretinoína, que é o Rakutan, durante algum tempo antes ou algum tempo depois. A gente pode usar o ácido retinóico tópico, mesmo em creme, para afinar a pele. A gente pode usar o laser CO2. Então tem várias táticas aí que a gente pode tratar essa pele que não necessariamente a gente consegue fazer durante o nosso procedimento. A anestesia que nós fazemos para esse tipo de cirurgia, geralmente é anestesia geral. Pode ser feito também com anestesia local e sedação, mas normalmente aqui no nosso serviço e a grande maioria dos cirurgiões que fazem esse tipo de cirurgia preferem a anestesia geral, porque é uma anestesia mais segura e mais confortável, tanto para o médico que está ali realizando o procedimento, quanto para o paciente também. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se você ficou aqui até esse momento, então dê o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se ficou alguma dúvida aí que porventura eu não tenha falado, deixe nos comentários que nós respondemos e nos vemos nos próximos vídeos.